ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano: salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Quem é você? Quem é cada um? Quem é o homem em sua dimensão física? Qual a importância real de cada ser humano em relação ao volume da Terra, por exemplo? Moramos em um planeta pendurado no nada, que pesa pouco menos de 6 sextilhões de toneladas. Isso parece muito, mas em termos cósmicos é insignificante. Só no sistema solar, Urano é 80 vezes maior que a Terra, Netuno 92 vezes, Saturno 726 vezes e Júpiter 1334 vezes. E falamos de planetas, pequenos corpos celestes que compõem nosso diminuto sistema solar. O Sol, a estrela de quinta grandeza ao redor da qual orbitamos, é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Todavia, é 18 vezes menor que a extraordinária estrela Capella e é 6.000 vezes menor que Sírio, estrela de primeira grandeza da constelação do Grande Cão, e 90 milhões de vezes menor que Antares, a estrela principal da constelação do Escorpião. A Via Láctea, nossa galáxia, é composta por cerca de 10 bilhões de estrelas. Mas a despeito disso, é considerada uma galáxia anã. O sistema solar onde moramos está a 30.000 anos-luz do centro da Via Láctea. E segundo estimativas, o universo seria composto por 10 bilhões de galáxias, quase todas maiores que a nossa. Esses dados foram colhidos pelo escritor, pesquisador e cientista Huberto Roden. E segundo esses dados, Antares seria 11 trilhões e 700 bilhões de vezes maior que a Terra. À vista disso tudo, que é o nosso planeta? Qual sua importância no cosmos, no universo? E qual a importância de cada ser humano, considerando-se seu tamanho e seu peso, suas dimensões, enfim? Mesmo para alguém que pese 100 quilos e chegue a 2 metros, um excelente espécime humano, não existe significado na comparação com os quase 6 sextilhões de toneladas de nosso planeta, que, convenhamos, é um cisco, uma irrelevante bolinha de gude perdida na imensidão do espaço, se comparado, e quando comparado, repetimos, com os gigantescos corpos celestes, a exemplo de alguns que citamos. Não é por menos que todos os astronautas, ou pelo menos a maioria deles, aqueles que estiveram em órbita da Terra, e mais ainda, os que estiveram em órbita da Lua, ao voltarem, mudaram completamente sua postura e seus conceitos sobre os valores humanos, por terem constatado o quanto é ridículo o orgulho de quem pensa ser alguma coisa, não sendo comparativamente nada, já que foi assim que se sentiram quando, lá em cima, mediram as dimensões do seu mundo, a Terra,
com outros mundos, planetas e estrelas, espalhados pelo espaço sem fim, e se viram a si mesmos coisa nenhuma. Exceto algum ateu, como dizem os relatos ter sido o caso de Yuri Gagarin, que cinicamente e fingindo espanto disse não ter visto nenhum Deus lá em cima, os que por lá estiveram, e estiveram bem ali, apenas em torno da terra, sentiram e se convenceram ser, cada um, estupidamente insignificante, para ostentar qualquer arrogância, qualquer tipo de presunção, de vaidade, de soberba, de valor como ser humano, porque tem alguma coisa em questões materiais, culturais, raciais, etc. Fisicamente, esse é o homem, esse é o ser humano, um nada. Sua riqueza termina em nada, seu poder termina em nada, seu valor é tanto quanto o valor de um reles pedaço de carne que será entregue aos vermes, já que é assim que todos, mesmo os mais famosos, mesmo os mais sábios acadêmica e filosoficamente, mesmo os mais poderosos terminam quanto ao corpo. Entretanto, se assim é, o que foi que levou o Todo-Poderoso a permitir a vinda e a encarnação do Deus unigênito, monogenes Theó, tendo ido ele até a morte, e a uma morte infamante, humilhante e maldita? Se o ser humano fosse produto de uma evolução a partir de um protozoário e terminasse como um pedaço de carne jogado na cova, que razões teriam levado o Altíssimo a agir de forma tão radical, permitindo a morte do próprio Filho na qualidade de homem? É que o ser humano não é resultado de evolução nenhuma. Deus o criou. E o criou com uma construção tricotômica. Primeiro, tomou do barro, tomou da terra e preparou-lhe um corpo. E como todo corpo necessita de uma alma, necessita de fôlego e de sangue, deu Deus ao corpo do homem a alma correspondente. Mas até aí, o homem seria apenas um ser físico carnal com uma alma. Seres assim já haviam sido criados com uma simples ordem do Senhor, como está escrito: e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra. Gênesis 1, 20, 21 e 24. Na criação de todos os demais seres que possuem uma alma, o Senhor Deus tão somente ordenou que as águas e a terra os produzissem. Assim, as baleias têm alma, o gado tem alma, as feras têm alma, pois têm fôlego e sangue, e são compostos e constituídos apenas de corpo e alma, mas não o homem. A criação do homem foi sui generis, ou foi a única da espécie. Aqui, na criação do homem, Deus não falou simplesmente, Deus não ordenou que a terra o produzisse, como até então houvera acontecido. Na criação do homem, o Senhor mesmo, além de não ordenar apenas sua aparição, pois tomou ele mesmo, o Criador, do pó da terra e formou o corpo do homem, soprou ele mesmo no corpo do homem o fôlego da vida. Mas por qual razão? Se fosse para ser o homem apenas mais um com os animais, com os demais seres, qual a necessidade que existiria para ter o Senhor Deus, ele mesmo, preparado o corpo para o homem e soprado-lhe o fôlego da vida? Ao soprar o fôlego da vida no corpo feito do pó da terra,
o Criador não lhe concedia tão somente uma alma, mas concedia à sua obra-prima a condição única de ser sua imagem e sua semelhança. Assim se lê: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 1:26 e 2:7. Além do que, fosse o homem, tanto quanto qualquer uma das outras criaturas, e nenhuma necessidade existiria para correr Deus em seu socorro, tendo ele desobedecido, chegando o Altíssimo ao extremo de permitir como Pai e exigir como Deus o sacrifício do próprio Filho, o Verbo eterno. Quando o homem desobedeceu, sofreu a penalidade que o Senhor dissera sofreria ele ao desobedecer, ou seja, morreu. Fora dito: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. No mesmo dia. Ocorre que, tempos depois da desobediência, Adão gerou seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. E depois de viver 130 anos, gerou o terceiro filho, Sete, Gênesis 5:3. E depois disso, ainda viveu 800 anos, sendo de 930 anos o total de sua vida. Gênesis 5:4 e 5. Quer dizer, Adão só chegou à morte, seu corpo só foi entregue à sepultura depois de 930 anos, os séculos, após a desobediência. E como é que ficamos? Teríamos aqui uma daquelas supostas contradições bíblicas que alguns espíritas tanto se esforçam para mostrar. Não disse Deus que no dia em que Adão desobedecesse morreria? No mesmo dia? Disse. E foi o que aconteceu. Adão morreu no mesmíssimo dia em que pecou. Adão morreu a morte maior, a separação do Criador, tornando-se seu inimigo. A partir do momento da desobediência, o Criador expulsou Adão do jardim do Éden e pôs querubins e uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:23 e 24. Havia acabado a comunhão entre o Criador e a criatura. Todavia, fisicamente, Adão continuou vivo por quase 1 milênio. Adão morreu a morte do querubim, que se transformou em Satanás, e que jamais será objeto de misericórdia e de perdão. O querubim da unção morreu no espírito, pois ele jamais teve corpo. Morto ou separado de Deus, no mesmo dia em que desobedeceu, o homem, a obra-prima da criação, não no exterior, não no corpo físico, que era, seria e é apenas pó, barro, lama, mas no espírito, imagem e semelhança daquele que o criara, ficaria separado para sempre. Quanto ao corpo, morto o ser humano, é sepultado e fim. Quanto à alma, como a alma de qualquer dos demais seres viventes criados pelo Senhor, deixa de existir, se esvai como a fumaça ao vento, ou, sendo também sangue, junto ao corpo, se desmancha. Logo, não foi por causa de um corpo de lama e pó que o Filho de Deus desceu da mais alta glória, vestiu-se de homem e morreu. Não foi também por causa de uma alma ou da alma, aquilo no homem que anima o corpo e que acaba com este, ou seja, com o corpo, quando acaba a vida física. O motivo do nascimento e da morte do Salvador seria, foi e é o próprio homem. O homem interior, o espírito criado à imagem e semelhança de Deus.
e não tendo o espírito peso ou consistência física, não é medido, e não teria por que ser medido e avaliado, considerando-se a massa e o peso da terra e o descomunal tamanho dos corpos celestes que povoam o infinito. A importância do ser humano está em seu ser interior, que não acabará jamais. O Verbo eterno não deixaria seu trono e sua glória, repetimos, por causa de um bolo de barro, e nem por causa do ar que esse bolo de barro respirasse, respirava ou respira. Não seria o corpo do ser humano e nem seria sua alma a jazerem nas trevas para sempre. Seria ele mesmo o Espírito. Os que falam na finitude da criatura humana, como falam alguns supostos cristãos, os seguidores de Ellen White e da Torre de Vigia, por exemplo, não teriam falhado e não continuariam falhando tão desastradamente e tão dramaticamente também, pois isso lhes tem trazido prejuízos absurdamente altos, se tivessem tido inteligência, discernimento e iluminação para perceberem a tricotomia colocada por Deus no homem, no ser humano. Que não existe eternidade em relação ao corpo, não existe mesmo. Que a alma humana não é imortal, mas não é mesmo. Porém, quem foi que disse ter Deus colocado sua imagem e sua semelhança no corpo e na alma do homem? Tem Deus corpo? Sabem-no todos que não. Tem Deus uma alma? Mas para que precisaria Deus de uma alma se ele não tem corpo? Logo, e haja lógica, a imagem e a semelhança de Deus, ele as pôs no espírito do homem, tendo sido feito este, o espírito do homem, tão imortal quanto Deus o era e é. Logo, de novo, a imagem de Deus que o homem traz não é a imagem física, com braços, pernas, cabeça, etc. É a imagem quanto aos princípios morais, quanto ao discernimento, quanto à capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir e de manter comunhão com o Criador. É pueril, é infantil argumentar que, pecando, o homem perdeu ou perde essas qualidades, deixando de ser imagem do Criador. O que o pecado fez foi manchar essa imagem. Todo mundo continua raciocinando, argumentando e decidindo, mesmo sendo pecador. Deixa disso. E a semelhança que o ser humano traz daquele que o criou é quanto à perenidade de sua existência, quanto à sua infinitude, à sua eternidade. Queria Deus ter comunhão com suas criaturas, para tanto as criou sua imagem, e queria Deus que essa comunhão jamais tivesse fim. Sendo ele mesmo Deus eterno, colocou naqueles que criava a eternidade, fazendo-os semelhantes a si mesmos, eternos, espíritos eternos. Com o pecado, a parte física do homem, passado algum tempo, no caso de Adão, lá se foram mais de 9 séculos, morre e volta ao pó de onde foi tomado. A alma, que em parte faz o corpo sobreviver, como o fôlego e o sangue, e em parte faz a conexão do espírito, do ser interior, com o mundo exterior, desaparece, porquanto não existe mais o corpo, e o espírito não necessita e não mais tem qualquer possibilidade de contato com o mundo físico, adentrando outra dimensão. Tendo desobedecido cada um ao Criador, e tendo perdido a comunhão com ele, enquanto vivendo no corpo, o espírito, o próprio homem em sua essência, entrando em outra dimensão, o faz fora da comunhão com Deus. Comunhão que já não tinha, que já não existia do lado de cada vida, por causa da desobediência, por causa do pecado. E sendo semelhança de Deus, o Criador, tão eterno, tão infinito no tempo quanto ele, teria que dele ficar afastado para sempre, que é o significado real de morte. Teria e terá. Sem a reconciliação, não poderia existir qualquer possibilidade de paz e de comunhão
entre o Criador e a criatura agora pecadora. Estabeleceu então o Criador o plano para a salvação e para a reconciliação de suas criaturas consigo. E partindo do princípio de que ninguém entre os seres humanos conseguiria viver infinitamente sem falhar, sem pecar, sem desobedecer, aceitou o Criador a oferta do próprio Filho, o Monogenes Theó, o Deus infinito, que assumindo um corpo mortal, como todos os corpos mortais, cumpriria toda a vontade soberana do Criador e substituiria na morte, entregando em sacrifício uma vida santa, justa, perfeita e incontaminada pelo pecado, todos os que o invocassem para a salvação. O plano previu outro sim, que todos os que invocassem o nome do Salvador com o propósito único de terem seus pecados perdoados pelo Pai, com base no sangue derramado por seu Filho, todos os que assim agissem, no final, receberiam corpos em tudo semelhantes ao corpo com o qual seria e foi ressuscitado o Salvador. Que é o homem em sua dimensão física? Quem é e o que é você, caríssimo ouvinte? Você não é o que você vê de você e em você. Você é o que de Deus você tem. E o que você tem de Deus não pode ser visto, nem medido e nem pesado. Você vale mais para você que todo o universo. Você vale mais para você mesmo que todo o universo. E é assim que Deus também o vê. Daí ter permitido ele todo o processo pelo qual passou o bendito Senhor Jesus, que sendo igual ao Pai, tendo sua natureza e sendo com ele Deus, o Verbo eterno, morreu como o maior dos pecadores, pois se fez homem e morreu para reparar o mal causado pela desobediência na existência de seres humanos que o invocariam. Amigo ouvinte, sua morte decretará o fim de sua vida no corpo apenas, e com o corpo morrerá também sua alma. Mas você mesmo, quer goste, quer não, quer acredite, quer não acabará nunca. E se ainda aqui, vivendo a vida no corpo, você não tiver passado pelo processo de reconciliação, que só pode acontecer pelo poder do sangue do Senhor Jesus, então você ficará e terá que ficar separado de Deus, o Criador, para sempre. Quem é você? Você já sabe, ou pelo menos já o temos exposto. Resta o que será de você. Ou resta entender, resta avaliar e mensurar o que será de você do lado de lá da existência. Não se iluda com os conceitos religiosos. Religião não resolve nada e não tem como resolver nada na questão eterna de ninguém. Você precisa do sangue do Senhor Jesus para ser reconciliado com Deus. Mas até que mais, muito mais até, que precisa do oxigênio que o mantém vivo. Quando lhe faltar oxigênio, você irá a óbito, você morrerá. E sem os benefícios do preciosíssimo sangue do Senhor Jesus, falta-lhe paz com Deus. Já lhe falta paz com Deus. O que já está também acontecendo com multidões, inclusive com multidões de religiosos, que vivem tentando convencer o Altíssimo com práticas, com dogmas e com invenções de aparência muito santa e muito piedosa, mas fora de sua vontade e das exigências extremas de sua justiça, que só se satisfez e só se satisfaz com aquilo que mostrou e provou ser absolutamente justo, ou seja, a vida, o sangue do Senhor Jesus, o Monogenes Theó, o Deus unigênito, feito homem, o homem perfeito. Não se iluda. Se antes de deixar o corpo, veja, o corpo fica, você vai. Se antes de deixar o corpo, você mesmo, o homem interior, o espírito, que diferentemente do que dizem alguns seguidores de algumas maluquices religiosas, não dorme e nem morre, se o espírito não for reconciliado com Deus, ao deixar o corpo e voltar aos domínios do Criador,
Colossenses 12:7, continuará sem reconciliação. Quer dizer, existirá ou continuará existindo sem paz com Deus, brigado com Deus e sendo inimigo seu. A coisa é tão séria, preste atenção, a coisa é tão séria que as religiões inventaram um pacote de saídas falsas. Uma afirma que existem encarnações, uma atrás da outra, até atingir o cidadão à perfeição espiritual. Outra afirma que o homem seria apenas corpo e alma, e que com a morte ambos, corpo e alma, desapareceriam. E que se existisse espírito, ele também ficaria dormindo na morte. Outra reconhece continuar o ser humano existindo, mas aí é um desespero completo, pois é ensinado que cada um lá deve viver pedindo que por ele intercedam até na hora da morte. É um sufoco perene. Essas pessoas jamais têm certeza, jamais gozam da verdadeira alegria e vivem fingindo sentir e desfrutar de paz com Deus. Foi apenas isso que o Verbo eterno, Deus juntamente com o Pai, tendo deixado sua glória e assumido a condição de homem, conseguiu? Ou teria conseguido? Só essa situaçãozinha de miséria perpétua, só essa vidinha de incerteza, de medo, de pavor da morte, essa vidinha medíocre que é vivida pela maioria? O Senhor só teria conseguido isso? Até os demônios sabem que não. O Senhor venceu, e sua vitória é também a vitória de todos os que o invocaram, e vitória é vitória. O apóstolo inclusive afirmou que os remidos, aqueles que invocaram já o nome do Senhor Jesus para Salvador, são mais que vencedores. Romanos 8:37. Tá aí, cidadão. O resto é com você. O resto é com o Senhor. É com Vossa Excelência. Seu corpo não influi, nem contribui em nada no todo do universo. Não fará a menor falta. 100 quilos de carne em 2 metros de altura, se comparados com os valores a que chegam os mundos criados, não dão nem para começar. Mesmo assim, se transformarão em pó. Sua influência nas coisas daqui, seus bens, sua cultura, sua beleza física, disso tudo, ninguém lembrará passados que sejam alguns meses. Mas o Filho de Deus não morreu em nenhuma outra parte do universo. Ele morreu aqui. E morreu por sua causa também. Não pelo corpo, é claro. Fosse você apenas corpo, e ele não teria arredado um centímetro sequer de seu trono. Ele morreu pelo verdadeiro você. O espírito, o homem interior. Aquele que não acaba, que não dorme, que não morre jamais. Preste atenção, não brinque. Se você não cuidar de você agora, ninguém poderá cuidar de você depois, nem nunca. É o que está escrito. Nem em qualquer lugar. Aliás, não em qualquer lugar e nem em um lugar qualquer. É o que está escrito no Novo